Olá, no ar mais um Ideia Livre aqui na TV Itararé. Conosco hoje no centro do debate o psicólogo, renomado palestrante e também escritor Rossandro Klingen. Vamos ao perfil do nosso entrevistado de hoje. Rossandro Klingen é palestrante e escritor, psicólogo clínico com mestrado em saúde coletiva e doutorando em psicanálise. Autor de vários livros, ele foi professor universitário por mais de 10 anos, mas as constantes viagens lhe levaram a se dedicar a atividades de palestrante. Hoje ele atua nas áreas de recursos humanos, perspectivas de educação, relações interpessoais, desenvolvimento emocional, gestão de pessoas, serviço público, cultura de paz, entre outros, no Brasil, Estados Unidos e Europa. Dividem a bancada comigo a jornalista Carla Borba, apresentadora do Tema Jurídico, a jornalista Mônica Victor, apresentadora e repórter do Itararé Notícias, e o convidado de hoje, o psicólogo Luciano Edgley, especialista em saúde mental, professor do curso de medicina da FCM. Boa noite, Rossandro. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. O telespectador deve estar vendo aqui livros, que a gente falou do escritor, né? Daqui a pouco a gente fala sobre os livros, mas eu gostaria de ir direto a uma pergunta que eu acho que ultimamente tem sido um tema muito debatido e que muita gente gostaria de fazer nesse momento. Porque a gente tem ouvido muito, Rossandro, falar a corrupção é cultural, a corrupção está no sangue do brasileiro, né? Que hoje se fala tanto em corrupção no Brasil. E, do ponto de vista do estudo da psicologia, isso tem sentido realmente? É algo cultural, está no sangue do brasileiro? Dizer que está no sangue é dizer que é genético, né? Seria muito ruim porque significaria que seria muito mais difícil tirar. Mas não há como negar que há um traço na cultura brasileira que demonstra que nós temos uma, digamos assim, uma flexibilização de valores, para a gente tentar ser um pouco mais politicamente correto ao definir isso. Porque achar que somente nós temos corrupção é também uma ingenuidade. O que acontece com as sociedades que a gente compara como as que estão num estado de institucionalização e democracia mais avançada, não é que as pessoas são melhores do que os brasileiros. O que acontece nessas sociedades é que as instituições são funcionais e as pessoas, quando elas burlam o sistema, elas são punidas. O que é que eu quero dizer com isso? É que há uma tendência humana da gente fazer o que é mais fácil, o que é mais agradável para a gente. Mas para viver em sociedade, eu tenho que fazer um pacto de convivência, tanto da grande ética como da pequena ética, que a gente chama de etiqueta, que não é apenas como servir os talheres, mas como se portar em vários ambientes, como usar a rede social. Então, nós temos um país que há um certo relativismo nos valores que faz com que facilite-se a ideia de você burlar o sistema. E a punição não é imediata, ou ela é demorada, ou ela não acontece. Quando você visita outras culturas e outros países, você percebe que o que acontece lá é que a punição ocorre. E uma vez que ela ocorre, o indivíduo aprende, as instituições funcionam mais e há mais vigilância. Mas se relaxar o sistema, eles também vão se equivocar profundamente. E outra coisa que Porque quando a gente fala em corrupção, vem à mente, né, do brasileiro aquela história dos grandes rombos aí, dos políticos, né, enfim, desses rombos milionários que a gente lê, vê, escuta todo dia. Mas isso não estaria presente no dia a dia da sociedade em pequenas situações? Com certeza. A gente precisa, para tentar mudar aquilo que a gente não gosta no Brasil, que é esse traço evidente de corrupção, entender que apontar para Brasília é muito cômodo. É como se eu colocasse para fora uma corrupção que também faz parte do meu cotidiano. Eu lembro que eu fiz uma vez uma prova sobre ética na universidade e eu na verdade, eu fiz uma experiência baseada numa coisa que eu tinha visto um professor de ética falar. Fiz a discussão sobre ética, reuni os alunos, fizemos seminários e todos mostraram conhecimento profundo sobre ética, dos pré-socráticos até os filósofos atuais, mostraram indignação com a máquina pública brasileira, com as questões de ordem de corrupção política, mas no dia da prova eu simulei que o meu telefone tocava e saí durante 15 minutos para atender fora da sala de aula, uma prova sobre ética, e quando eu entrei, estavam a maioria colando. E eu fiz de propósito para provocar neles o entendimento de que a compreensão sobre ética, ela não pode se dar apenas do ponto de vista teórico. Nós precisamos pautar a nossa vida no cotidiano de uma forma ética. Muitas dessas pessoas que dizem que os políticos são antiéticos, a corrupção é muito grande nesse país, tem uma pesquisa do IBGE que ela é muito sintomática sobre o que a gente chama em psicologia de projeção psicológica, ou seja, eu projeto para fora uma coisa que também é minha. O IBGE fez 4 perguntas interessantes. A primeira foi: o Brasil é um país racista? Mais de 90% disse que não. Que sim, que o Brasil era muito racista. A segunda pergunta é: e você é racista? Mais de 90%. Não, eu não sou racista. Que é isso? Eu respeito todo mundo. A terceira pergunta: você inveja? 90% a mais disse de jeito nenhum.
O que é meu, o que é do outro, não presta atenção na vida de ninguém. A quarta pergunta, e você é invejado? Mais 90%, muito, não posso trocar de carro. Ou seja, o Brasil é um país cheio de racistas invejosos, mas ninguém que respondeu era invejoso e racista. Então eu tenho uma tendência de ver fora e negar o que está dentro de mim. Carla Borba. Olá, Anchieta. Muito prazer ter você aqui com a gente, Rossandro, os colegas da bancada, Luciano, Mônica, quem está em casa. E ainda nessa conversa aí sobre corrupção, sobre encontrar e apontar o erro do outro, o episódio relacionado a Lula, o último episódio relacionado ao ex-presidente, desencadeou no país, e especialmente virtualmente falando, que a gente vem acompanhando, essa separação do bem e do mal, a corrente do pró e a corrente do contra. Né? E a gente vai nesse maniqueísmo, quem toma tal partido é o bom, quem toma tal partido é o mal. E como você estava colocando aí, um pensador, Bauman, vem colocando isso, o mal está sempre no outro, distante de mim, né? Está sempre à espreita. Qual é essa nossa dificuldade em nos reconhecermos como seres inacabados, que também somos constituídos não apenas de luz, mas também de sombra? E o quanto isso nos atrasa, nos emperra em avançar? A obra de Bauman sobre modernidade líquida ela é muito apropriada para definir esse momento que a gente se encontra. Um relativismo tão grande que, na tentativa de encontrar alguma fronteira, eu passo a definir-me como o lado do bom e o outro como o lado do mal. Então, o episódio com Lula e tudo que a gente tem visto na política brasileira recentemente, inclusive no campo da religião, tem criado aquela ideia infantil. Na verdade, o maniqueísmo é um psiquismo infantil que divide o mundo entre bons e maus, sendo bom geralmente eu e mal o outro. Né? Então, eu digo que a gente, desde criança, foi criado no mundo maniqueísta, porque era He-Man contra Esqueleto, Thundercats contra Murra, né? Pipi e Frajola. A gente viveu um mundo inteiro infantil de bem e de mal. As versões atuais dos super-heróis, você já percebe uma personalidade dúbil, com fragilidades. Eu gosto muito de uma citação de Paulo, o apóstolo Paulo, em que ele vai dizer numa carta à comunidade de Romanos, que diz assim: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o meu entendimento eu tenho prazer na lei de Deus, mas opera em mim uma outra lei que me faz equivocar-se. Então o que Paulo está reconhecendo aí, nele, ou seja, que ele sabe o que é certo, mas ainda tem um comportamento equivocado, que ele está em transição, né? É aquilo que na psicanálise Freud vai chamar de ambivalência psicológica. Todos nós temos os dois lados. Agora, por que eu não quero enxergar o lado sombra? Porque é doloroso admitir em mim. Como a pesquisa sobre você é invejoso, é doloroso admitir que eu tenho inveja. Agora, como é que eu vou mudar isso em mim se eu não admito que eu tenho? O grande risco de não admitir que eu tenho esse comportamento é nunca trabalhar esse comportamento. Eu acho que a sociedade brasileira precisa, nesse momento em que a gente vê essa chama mais acesa em relação a uma rivalidade entre as pessoas, é entender o seguinte, que discordar do outro não significa tentar destruí-lo, matá-lo ou não possibilitar a expressão dele. Eu acho que é maduro uma sociedade e também as relações entre as pessoas perceber, inclusive, que eu aprendo de verdade com quem pensa diferente de mim. E um exercício de tolerância. De tolerância, que inclusive a gente observa hoje, Carla, no mundo em que a gente se encontra, parte das problemáticas que se arrastam ao longo da história humana e que se evidenciam, por exemplo, agora na Europa, com toda essa demanda de pessoas indo para a Europa tentando se refugiar, né, da guerra na Síria, é a ideia da intolerância presente. Todo um continente que foi vítima da intolerância de duas grandes guerras, que viveu momentos trágicos na história humana, mostrando mais uma vez a incapacidade de convívio com a diferença. Então, o que a gente está sendo chamado no Brasil hoje? É um exercício de tolerância, um exercício de escutar o outro mesmo discordando, de poder representar a minha fala, de poder permitir que todos se expressem na sociedade sem que exista o discurso de que uns são os bons, estão corretos acima de tudo e os outros são do mal. Essa visão, ela infantiliza o debate democrático e torna a rivalidade muito intensa. Eu acredito que, apesar dessa elevação de tom, eu sempre acho que, como resultado de todas essas questões sociais, sai sempre um amadurecimento. E o Brasil tem uma característica social muito particular da nossa sociedade. É que a gente só faz transformações em meio a uma crise profunda. A gente tem debates que vinham acontecendo ao longo de um tempo. Aqueles debates, eles estão na academia, estão no dia a dia das pessoas, o Congresso meio que discute ali, a mídia também. Mas chega um momento que é uma pressão tão grande que aquilo acontece. Então o Brasil sempre quando ferve é que tem a mudança. Vamos esperar. Mônica. Olá, Anchieta,
Bem-vindo, psicólogo Rossandro Klingen, colegas da bancada, professor Luciano Carlos e o nosso telespectador também. Eu elenquei alguns pontos do comportamento humano que eu gostaria de entender um pouco de que forma isso atua, né, na nossa condição humana. Eu iniciaria pela mentira. Eu gostaria de saber se existe já clara a tendência do ser humano a mentir, a origem disso. Se realmente nós temos essa tendência, quem mente mais, homem ou mulher? Claro que eu sei a resposta é homem, brincadeira. Tá bom. Mas eu queria entender um pouquinho essa questão da mentira. Na verdade, a mentira na psicologia, ela não passa a ser estudada como um transtorno de caráter, mas como um comportamento. A gente poderia dizer o seguinte, Mônica, que ser 100% verdadeiro é impossível. Nenhuma relação humana se sustentaria com 100% de verdade. Vamos dar um exemplo para o telespectador nos entender. Vamos imaginar que você sabe que sua esposa esteja num restaurante e entra uma belíssima mulher. E você olhe e ela perceba que você olhou e ela pergunta, por que você olhou? E você diz assim, é porque ela é muito mais bonita do que você, porque ela é muito mais bela, mais atraente. A verdade seria isso, mas dizer isso seria constrangedor, seria doloroso. Que ela também poderia dizer de um homem bonito que entrasse num restaurante. De modo que as relações pautadas em 100% de verdade, elas são inviáveis. O que não quer dizer que seja um estímulo a viver uma vida de disfarçatez. Uma vida em que você monta um personagem que não é você. Uma personalidade saudável, ela está diretamente relacionada a uma certa coerência entre aquilo que ela acredita e aquilo que ela realiza. Se você tem uma distância muito grande, ou se você cria um personagem que você representa para o mundo e lá no seu íntimo é totalmente diferente, você fica num ponto de ruptura psicológica, a ponto de ter um surto e de repente você ter um processo de desconstrução da identidade sem retorno. Então, quanto mais coerente eu for com relação àquilo que eu acredito e eu vivencio, melhor. Agora, acreditar que nós podemos ser 100% verdadeiros nos dias de hoje ainda não é possível. É utópico, né? É utópico ainda. É a questão do político, né? Existe aquela popular frase, todo político mente, né? Tem muito aquilo popularizado. A mentira, nesse caso, ela é totalmente na maldade, é desvirtuando realmente. Nesse caso, é realmente uma tentativa de enganar, de vender sonhos para conseguir aqueles resultados eleitorais. Essa é uma coisa diferente. Da história do parcial e imparcial, né? Porque a história da imparcialidade eu acho muito forte, né? Porque no momento que você coloca sua opinião... É um mito, na verdade. Aí já foi, né? Porque, e quem é que não vai... Até no momento que você escreve qualquer coisa, é narrativo, sim, mas ali está implícita seus valores, seus ideais. E aí, onde é que foi essa história toda, né? Então, inclusive, quando o indivíduo admite, seja um jornalista, um escritor, um comentador político, quando ele admite que ele tem uma visão de mundo, é mais fácil, porque você sabe com quem você está lidando. Então, é muito melhor conversar com alguém que você sabe qual é a dela, porque você sabe exatamente quais são os valores que pautam a visão de mundo daquela pessoa. Agora, a pessoa que diz, não, eu tenho uma visão imparcial, ela está se escondendo através desse discurso. Bem, Luciano Edgley, ele que é especialista em saúde mental, professor do curso de medicina da FCM, nosso convidado de hoje aqui na bancada. Professor, boa noite. Boa noite, os colegas de bancadas, boa noite aos telespectadores e Rossandro também. Boa noite. Meu colega psicólogo. E quanto pesa dizer meu colega psicólogo para Rossandro. Seguindo ainda esse ensejo que a gente está discutindo acerca de honestidade, acerca dessa questão da mentira, por exemplo. A gente nota que tem crescido, eu não sei se tem crescido ou se agora que se deu notoriedade para isso, mas atualmente há uma hipervalorização do possuir, do ter. E eu vejo relação disso, inclusive, com as falcatruas da política, porque é sempre a busca do poder. Eu quero ter poder, eu não sei o que eu vou fazer com ele, mas eu preciso ter esse poder. E eu gostaria que você dissesse para a gente que conselhos você daria para uma pessoa que valoriza mais o ter do que o ser, mas essa pessoa não se sente, na verdade, muito bem com essa atitude. Na verdade, ela gostaria de ser diferente. Mas talvez até por pressão social, ou por ir com a maioria, essa pessoa se sente compelida a ter mais do que ser. O que é que você diria? Aí a gente estaria lidando, Luciano, com a ideia de uma sociedade de consumo. A sociedade de consumo, ela nos prega a ideia de que uma vida feliz, uma vida plena, significaria que você pudesse atingir aquilo que eles pautam para nós como os objetos mínimos de consumo. E como o consumo tem que ser retroalimentado, sempre que você acha que alcançou, se cria uma nova coisa, um novo telefone, uma nova marca, uma nova cor, um novo carro, para que você sinta vontade de trocar e de ter. Isso gera um frenesi psicológico de trocas e trocas e trocas, que há um desinvestimento
na interioridade do ser humano. Eu fico tão pautado nos valores externos, de dar satisfação à coletividade, de viver nos ambientes que todo mundo vive, ter o mesmo telefone para as mesmas festas, que eu termino desinvestindo em mim, em se conhecer interiormente. Então, obviamente que não dá para a gente fazer de conta que nós podemos viver numa sociedade em que eu não dê satisfação ao coletivo. Agora, viver em função disso também adoece. Qual seria o chamamento, então? Seria a necessidade que a gente respeitasse o momento que também precisamos viver a interioridade. Eu vou dar um exemplo para você. É muito comum hoje no consultório chegar uma pessoa para mim e dizer assim, eu vim aqui porque eu estou chorando muito, e eu pergunto e qual o motivo, aí a pessoa aponta alguns motivos clássicos. Meu filho morreu de acidente de carro, eu acabei o meu casamento, e eu pergunto, e quanto tempo faz? 1 semana. Eu disse, se você quer estar sem chorar 1 semana apenas depois de um luto, seja do fim do relacionamento, seja da morte de alguém que você ama, as pessoas não querem sentir a dor. Elas não querem se permitir o espaço em que, no momento da dor, eu tenho que entrar no meu deserto interior para me refazer como pessoa. Elas querem tomar remédio imediatamente para simplesmente sanar as sensações normais da vida, as injunções e as dificuldades de estar no mundo. Ninguém quer sentir dor. Então, uma das fugas dessa dor é a nova religião do momento, que é o consumo, e o novo altar, que são os shoppings, que seria o símbolo daquilo que você vai, a representação daquilo que você pode ter para apresentar para as pessoas. Mas por que isso também ocupa tanto espaço na cabeça das pessoas? Como construir valores em si, como se colocar no mundo como um ser humano, com capacidade, competência, assumindo posturas, pagando o preço por assumir essas posturas, é difícil. É muito mais fácil marcar minha presença pelo aquilo que eu posso mostrar e ter. Então, na verdade, é uma forma de eu criar uma armadura psicológica a partir daquilo que eu posso manifestar como poder financeiro, para que eu seja aceito não pelas minhas competências, pela minha bondade, pela minha doçura, pela minha educação, pelo meu refinamento intelectual, mas por uma coisa fácil, que eu vou lá e compro. Então, no fim, há um esvaziamento da interioridade, há um empobrecimento do indivíduo, e, no fim, a gente percebe que todo mundo está infeliz, as pessoas estão querendo uma vida mais simples, seria essa a ideia, ter uma vida mais serena e mais simples, mas fica todo mundo com medo de começar a abrir mão e começar a experimentar. Mas aqueles que começam a experimentar começam a perceber que realmente é uma vida muito mais tranquila e mais serena quando eu não sou pautado pelo externo. O que a gente vai chamar de psicologia de um indivíduo que é apoiado externamente, ou seja, ele constrói sua identidade a partir apenas do outro, do eu social, do coletivo, ele empobrece sua individualidade, como também um que só pauta sua vida a partir de si mesmo, desenvolve uma espécie de autismo social e não se relaciona com as pessoas. E aí a gente tem, mais uma vez, aquela ideia dos romanos, né, dos latinos, in medios vistos, a virtude está no meio. Como Fernando Pessoa, uma vez quando perguntado quem era ele disse, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Então não é um equilíbrio entre aquilo que você planeja como valores e concepções de mundo seu e aquilo que o mundo lhe apresenta como caminhos. Você equilibrar esses dois pontos geraria mais tranquilidade e serenidade na vida de uma pessoa. Rossandro, essa indisposição para exercitar a resiliência está diretamente relacionado com esse desprezo a desenvolver afeto, a se relacionar com o outro, a plastificar afeto com o remédio para as perdas, para enfrentar as perdas como você acabou de relatar? Tem sim, Carla. Eu acho que a gente, para poder explicar isso melhor, teria que descer um pouquinho mais para a educação dos filhos hoje em dia. O que é que a gente tem visto? A geração passada de pais, eles nunca se preocuparam em perguntar se a gente os amava. Eu lembro claramente uma vez que eu pedi à minha mãe para brincar a Micarande, que é um carnaval fora da época que havia em Campina Grande, e ela disse que eu não ia, simplesmente eu não ia. E disse, mas meu avô me deu o abadá, porque o avô, antigamente, ele ajudava na criação, né? Mas, embora meu avô ajudou bastante para mim. Mas aí ela disse, mas você não vai, porque você é menor e quem manda em você sou eu. Eu disse, tem nada não, quando eu tiver 18 anos eu vou. Ela disse, não vai, porque enquanto você depender de mim, quem vai estabelecer as normas dessa casa sou eu. E eu disse, e você ainda pensa que eu vou lhe amar? Aí ela disse bem tranquilamente, meu filho, quem disse a você que eu quero o seu amor? E aí me chocou, obviamente, né? Mãe, você não quer o meu amor? Eu disse, o amor é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi amar você. Agora, como mãe, eu não abro mão de que você me respeite. Eu só fui entender aquela cena muito depois. Fazendo curso de psicologia, eu fui entender que o amor é um sentimento muito sofisticado. E ele precisa de algumas pré-condições na escala dos sentimentos para que ele ocorra. Lembra daquele jargão da matemática, se e somente se? Então, digamos que para amar alguém, eu só amo alguém se e somente se eu respeitar. Os pais do passado não se preocupavam em serem amados, mas não abriam mão de serem respeitados. E com isso conseguiam o amor
o respeito. Infantilmente e de forma insegura, os pais de hoje querem ser amados por crianças e adolescentes que nenhuma sofisticação ainda tem para um sentimento tão nobre. Eles realmente gostam muito, mas o amor vai ser construído na educação desses filhos. Eles tentam ser amados, mas não se fazem respeitar. E ao final não conseguem nem o amor, nem o respeito. Como eles não criam filhos, eu não estou falando de todos, mas muitos, não criam crianças que suportam não, frustração, eu não vou dar, eu não vou comprar. Eles criam pessoas com incapacidade de suportar que a vida nem sempre é favorável. Mas será que alguns, né, até não tentam ser diferentes? Até porque eles têm uma base diferente disso. Mas não conseguem, por conta do mundo atual, desse mundo que a gente vive, dessa relação com esse mundo de consumo que a gente vive. Anchieta, eu sei que existe essa pressão lá fora, mas se a gente não decidir que vou pautar a minha família por um valor que eu acredito, a gente termina sendo dominado por esse coletivo. E aí a gente teria um discurso que é impossível reagir a isso. E não, é possível reagir. É óbvio que eu não posso educar o meu filho hoje como eu fui educado. Acontece que nós tínhamos um modelo de família que começou a ser questionado, que a gente chamaria de tese, família tese. Se criou uma antitese, uma antítese, seria um movimento dialético. Essa família tinha alguns valores que não eram legais, por exemplo, uma hierarquia muito fechada, pouco diálogo entre os filhos, o pai mal conversava com os filhos, a mulher não tinha espaço. Então se começou a questionar essa família, porque de fato ela tinha defeitos, mas ela tinha virtudes. Só que no pêndulo histórico, toda vez que eu questiono o modelo anterior para criar o novo, eu tenho uma tendência de jogar fora o que era ruim, mas também jogar fora o que era bom. Não aproveita as virtudes. Como a gente sempre diz brincando no comparação, é que como se desse um banho no menino, uma banheira, e depois fosse jogar água suja fora e levasse o menino junto, jogasse fora o menino. Então, aquela família hierarquizada eu abri mão. Aí eu vim para uma família que era repressiva, mas eu criei uma família permissiva. E hoje, a gente também está vendo que esse modelo não está lá, essas coisas. Houve ganho? Houve. Há uma democracia nas relações, a mulher tem mais espaço de poder no lar, os filhos têm diálogo com os pais, mas se perdeu o respeito. Então, a família síntese, que é a família antiga, tese, a família antitese, vamos para a família síntese, nesse movimento dialético, é uma família em que eu mantenho essa democracia familiar que foi conquistada, é muito bem-vinda, a criança poder se expressar, mas eu trago de volta o respeito, a disciplina, a norma, as frustrações, que eu não posso dar tudo que você quer, mesmo que eu possa. Eu, como um pai, como uma mãe que quer educar, eu evito para que você suporte. Né? Um exemplo claro é que, por exemplo, tudo é muito pronto hoje. Você, da minha geração, Cita, sabe que para a gente comer uma pamonha era todo um dia no milharal, catando, depois descabelando, os homens iam, era até uma coisa divertida. Depois a gente cortava, moía com moinho à mão. E 5 da tarde era um ritual familiar inteiro em que a gente comeria a pamonha. A gente passa hoje na padaria e compra pronta. Então, por exemplo, pegar um filho em casa para fazer um bolo é uma boa experiência de trabalhar com ele a resiliência, Carla. De você chegar, vamos fazer o bolo. Bom, em vez de comprar pronto, aí começa, faz, ele vai ver o esforço que dá, a mão que machuca, o tempo de esperar. Tá pronto? Não, tem que esperar esfriar. Ele passa mais ou menos umas 4 horas para comer um bolo. Aquilo é uma experiência rica dele esperar o tempo. Nós temos uma geração ansiosa. E essa geração ansiosa e pouco resiliente, ela tenta tamponar essa falta de afeto, porque se eu não respeito meus pais, eu termino não amando meus pais. E eu vou para relações fragilizadas, inclusive namoros fragilizados. E aí você vê uma jovem acaba o namoro e se suicida. Veja que incompetência emocional, que filha que você criou com tanta incapacidade de suportar a frustração, que é a primeira vez que acaba uma coisa, né? Em vez de ouvir Pablo, né? E chorar, e depois reviver, né? A pessoa vai e se mata. Quer dizer, a gente simplesmente fazia isso, ouvia uma músicazinha, chorava, ficava triste, né? E continuava a vida. Agora as pessoas não podem ter um prejuízo que se destrói. As pessoas não se dão mais ao trabalho de roer um pouco, né? Exatamente, não se dão um trabalho de roer um pouco. Vamos dar uma passada rápida. Sim, eu queria trazer à tona outra nuance, né, do comportamento humano, a violência, né? A gente tem observado aí níveis de violência altíssimos, não que nunca tenha existido, acho que desde os primórdios, mas a gente observa uma crescente violência. E a violência também é aquela dentro de casa, aquela do cidadão dito de bem. De que forma o comportamento humano ele traz à tona esse fator violência? Mônica, é interessante essa sua pergunta, porque essa pergunta ela vai se relacionar com o que Carla e Luciano vinham falando em Anchieta, a questão de consumo, de resiliência. Um dado muito curioso que eu tenho visto, eu faço palestras para policiais federais, para delegados de polícia federal, em vários lugares do Brasil, e conversando nos bastidores com as pessoas, inclusive aqui mesmo em Campinas, aqui na Paraíba, com relação à violência, tem um dado novo da violência. De 15 anos para cá, mais ou menos, começou a se identificar que as pessoas que cometiam assalto não cometiam assalto para se drogar, não cometiam assalto porque eram pobres, não. Eram pessoas de classe média, que faziam um bico de assalto.
E quando iam prender, era o filho de uma médica, de um advogado, de uma pessoa que tinha uma condição financeira. E por que eles roubavam? Para manter um padrão de consumo. A gente observou isso em Londres, naquelas manifestações que ocorreram há mais ou menos uns 2 anos, chamou a atenção do mundo que em Londres as pessoas foram às ruas e elas quebraram vitrines de lojas para pegar relógios de marca, telefones de marca, canetas de marca, tênis de marca. Então você percebeu o seguinte, as pessoas elas estão em reféns, então houve um aumento da violência porque nós criamos uma nova fome. Não é mais a fome apenas de droga, não é mais a fome apenas de comer mesmo, porque houve um melhoramento da sociedade brasileira nos últimos 20 anos com relação ao empoderamento de uma classe popular, e é uma fome de ter, que gera um empobrecimento de caráter, e ao mesmo tempo a gente tem um aparato policial que no Brasil é notório, e eu não estou falando de nenhum governo em particular, é notório que o aparato policial brasileiro é insuficiente para a população. A verdade é essa, ela é insuficiente para a população. Então, óbvio, se eu tenho um aparato que está empobrecido, eu tenho uma certa flexibilização da legislação, no sentido de ter várias possibilidades do criminoso ter várias chances demais, e mais ao mesmo tempo o empobrecimento de caráter e um novo tipo de fome, que é de consumo, eu tenho uma demanda de violência crescente. Então, há necessidade de repensar valores em família e repensar instituições para que esse aparato volte a funcionar mais a contento. Por que o homem é mais violento, Rossandro? As testosteronas explicam, nós somos salvos pela genética, né, Cheta? Quem tem filho homem e filha mulher sabe a diferença. Então, naturalmente, a testosterona nos leva a um comportamento de desafio, que é do universo masculino, né? O homem mandou ao longo da história humana, enquanto a força era uma coisa muito importante. Agora que a força não é importante, a gente está perdendo espaço. A gente tem que criar o Conselho de Direito de Defesa dos Homens, né? Porque a gente está vendo isso. Ainda nessa linha de raciocínio, e o que você estava dizendo acerca do consumo e do papel dos pais nesse ambiente. Fato é, ao menos na minha percepção, de que hoje nós temos pais cada vez mais jovens também, não é? E que, por causa dessa modernidade, às vezes eles também têm necessidade de ficar mais tempo fora de casa. Então, o que eu percebo, inclusive enquanto professor, é que esse comportamento do consumo pelo adolescente, ele também ele é absorvido pelos pais. Estimulado, né? Estimulado, na verdade, pelos pais. E a minha pergunta é, o papel da mídia em relação a essa construção desse jovem hoje, em relação ao consumo. E, consequentemente, como o pai pode, digamos assim, refrear o consumo do adolescente pela mídia, dizer, não vou permitir que você veja tais programas ou que você acesse a internet. Então, que conselhos dá para esses pais em relação a limites, digamos assim? Limitar o acesso às informações pelas mídias é uma coisa que não funciona. Impossível. Claro. É impossível. É melhor você orientar e capacitar a criança e o adolescente para ele saber discernir. E para isso a família tem que discutir a respeito do que ela vê. Se eu impeço que ela veja, ela vai ver sem que eu saiba, porque ela vai ver. Até porque hoje a informação é profusa, por smartphones, por WhatsApp, por redes sociais. Então, não tem como eu impedir que isso aconteça. Então, é preciso que eu saiba. Então, eu sempre aconselho para os pais, veja que minissérie seu filho está vendo. Porque os personagens daquela minissérie formam para ele valores. Então, você tem que saber o que ele está vendo. Escute a música que ele está escutando. Há um discurso também assim meio apocalíptico, e é muito comum dizer, essa geração está perdida. Eu lembro quando eu assistia o clipe Thriller de Michael Jackson. Eu lembro que meus pais entraram em casa e disseram, essa geração está perdida, né? Então, era o início de um Walking Dead, que a gente está vendo ali. Então, quando eles viram aquele horror de gente semi-morta, cadavérica, e eu achando aquilo lindo, eles imaginaram que alguém que achava aquilo lindo não tinha futuro. Mas a verdade é que toda geração dá uma resposta à vida. Sempre a geração anterior achar que essa geração está degenerada, e o que acontece é que essa geração dá uma resposta à vida. Não quer dizer com isso que existam certos movimentos culturais que a gente não deva ter cuidado, cautela, informar, mas jamais reprimir e policiar. No sentido de, meu filho está vendo isso, eu vou e mostro a ele, eu estou junto com ele, eu discuto esse valor e não impeço o acesso, né? Então, é nesse sentido. Claro, a internet em si, por toda a capacidade que ela tem de bem e de mal, no que você pode acessar lá, eu sempre acredito que é muito aconselhável para as famílias que os filhos não tenham acesso à internet sem a assistência dos pais. Então, hoje em dia, é muito mais arriscado o seu filho estar sozinho no quarto com a banda larga do computador ou no smartphone do que estar na rua.
os riscos chegam a ser maior, porque os riscos das ruas são meio que previsíveis. Da internet, você pode entrar em contato com um terrorista, com um pedófilo. Então, o que falta também é uma coisa que eu vou dizer, é bem dura de se dizer, sabe, Luciano? Eu digo isso em palestra para pais em vários lugares. Hoje em dia, existem 2 movimentos dos pais, que é preguiça de educar e incompetência. E quando você junta preguiça com incompetência, você tem um caos. Fica uma tragédia. Porque dá trabalho, né? Bem, infelizmente vai ter que fazer uma pausa nessa nossa conversa, meia hora já se foi, né? Daqui a pouco a gente retoma essa conversa aqui hoje no Centro do Debate, o psicólogo, ele que é um reconhecido palestrante hoje em todo o Brasil e também escritor, Rossandro Klingen. Até já. Então, eu acho que esse evento é uma dessas coisas extraordinárias que aconteceram num país como o Brasil. Sei lá, não existe outro igual, certamente que não. E Campina Grande é um lugar já predestinado, porque no passado essa cidade, esta região da Borborema, era um ponto de encontro de todas as rotas das viagens, das tropas, das caravanas. Já existe aqui rolando uma energia de convergências e de encontros. Assim como até agora as pessoas achavam que era natural uns baterem, ou uns matarem, ou outros apanharem, ou outros morrerem, hoje as gerações mais novas não acham mais natural, elas acham natural uma sociedade justa, uma sociedade igualitária e uma sociedade com misericórdia e com amor. É a eliminação de todo tipo de radicalismo, de fanatismo e de intolerância. Nós vivemos agora um tempo de muito radicalismo e as pessoas têm dificuldade de aceitar aquilo que é diferente de si próprio. Eu acho então que o maior exercício é o exercício de acolhimento, de recebimento do outro. A parte que tem mais visibilidade na nova consciência é justamente essa síntese, esse caráter sincrético de tudo, e ao mesmo tempo respeitando as individualidades de cada um, não aquele tipo de sintetismo ou sincretismo onde predomina uma visão, como está acontecendo com a globalização. Então eu acho que temos esses 2 desafios, um é na esfera humana, né, da convivência com diferentes, e o outro é na seara da ecologia, né, de considerar a Terra como um lugar que não tem recursos infinitos. O futuro é quitar as paredes, quitar, sabe, as divisões, quitarlas e tengamos nossas diferenças, mas vamos a subir mais alto, a uma nova consciência que essas divisões não importam. Porque somos todos del mismo ser humano, somos todos de la misma raza. Cualquier puede unirse con cualquier otro, africano, chino, japonês, americano, brasileiro, índio. A questão do meio ambiente, a necessidade de preservação dos recursos naturais, a dificuldade de acompanhar
consumo versus investimento. Quer dizer, na verdade, as pessoas consomem muito mais rápido que podem reflorestar, a questão da água, né? Que hoje existe uma especulação em relação aos nossos recursos hídricos, em função de querer dessalinizar o mar, tornar a água potável, mas isso aí gera uma outra indústria, gera um outro problema, né? Que é a capitalização em cima dos nossos recursos naturais. O encontro do qual eu participo, que é o encontro da Nova Consciência, prega a interatividade entre as diferentes crenças, entre as diferentes religiões, para que nós possamos nos conhecer, entender o que cada um faz e assim alcançarmos a paz e o entendimento entre as diferentes filosofias que estão em voga nesse momento no planeta. Essa separatividade é uma ilusão, que não existe separatividade em lugar nenhum, que não existe fronteira a não ser na mente das pessoas. Nós não podemos mais nos odiar, só podemos nos amar. O mundo não pode ser construído pela guerra, o mundo tem que ser construído pela cultura de paz. E esse encontro da Nova Consciência nos faz refletir sobre tudo isso. Nós somos, afinal, um só povo nesse universo cósmico, nesse planeta. Daí a ideia ecumênica para, nessa escola de aprendizagem, nós aprendermos a caminhar juntos. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Ideia Livre de hoje, conversando no centro do debate com o psicólogo, palestrante, escritor Rossandro Klingen. Aliás, eu estou aqui com são as 3 últimas publicações, né, Rossandro? Exato. Ele que já tem várias publicações aí no mercado, me chamou muita atenção essa aqui. Olha a câmera, essa aqui? Muita atenção essa aqui, Auto Perdão. Antes da gente falar sobre isso aqui, esses livros estão à venda? Estão no site da Saraiva, da Cultura, nas editoras, estão sim. Uhum. Aqui nós temos 3, né? Mas são 5, 6? São 5 livros. Tem outros, né, que eu não tinha mais na edição em casa e não pude trazer, infelizmente. Segue a mesma linha, não? Não, são temas diferentes. Tem temas que são psicológicos, tem temas que são profissionais, temas para educação. Uhum. Como eu falo sobre vários temas, eu procuro escrever sobre eles. Auto Perdão, é isso. Na verdade, eu comecei a perceber no consultório que as pessoas têm 3 tipos clássicos. Pessoas que têm problemas, pessoas que pensam que têm problemas e pessoas que são o problema. E eu percebi que as mais difíceis eram as pessoas que eram o problema. E geralmente eram pessoas que tinham... A diferença entre uma pessoa que não se perdoa é que todo mundo, na verdade, tem culpa. Mas existem pessoas que passam por dificuldades, mas acham que merecem ser felizes a si mesmo. E tem pessoas que não acham isso. E a partir daí desenvolvem uma incapacidade de se perdoar, passam a se acusar e a se destruir. Então esse livro foi justamente, não é um livro de teoria, é um livro de histórias sobre a capacidade de se perdoar, no sentido de que na medida em que eu aceito que eu sou limitado, eu tenho deficiências, mas isso não significa que eu não possa me amar, não possa me aperfeiçoar, eu posso estar pronto para viver uma vida mais tranquila, porque nós somos muito autoacusativos. E isso não traz nenhum benefício. A culpa, do ponto de vista psicológico, é uma perda de tempo. Na verdade, o que adianta é você ter responsabilidade sobre o evento ocorrido, não apenas se culpar. Geralmente, quem se culpa apenas se pune e não se modifica. Quem se responsabiliza não perde tempo em culpa e passa a modificar o comportamento. E isso cresce. Então, foi com esse objetivo que eu fiz esse livro. Essa palavra perdão me leva a fazer uma pergunta. É importante para o ser humano ter uma religião, seja ela qual for? Olha, todas as pesquisas, e aí eu estou falando aqui como uma pessoa, imagine, isenta de qualquer religiosidade nesse sentido, todas as pesquisas na área do comportamento humano, de várias ciências, mostram que a espiritualidade, ou seja, a vivência espiritual em qualquer religião é extremamente benéfica e traz resultados para a saúde global do ser humano impressionante. Tanto que a Organização Mundial de Saúde hoje define saúde como um bem-estar físico, psicológico, social, cultural e espiritual. Porque se percebeu que, de fato, a vivência... Porque o que é que a gente ganha na vivência religiosa? Nós temos um grupo de pessoas que nos dá suporte afetivo, nós temos um conjunto de valores que nos é apresentado pela escala de fé. Como nós, a maioria, vivemos aqui no Brasil, temos uma maioria de cidadãos que faz parte do espectro do cristianismo,
Você vai chegando nos evangelhos, ou mesmo no Antigo Testamento, você vai ver ali um conjunto de propostas de valores, de pautar a vida, muito nobre. Então, obviamente, se você pensa e reflete ali, você tem um contraponto, inclusive, o que a religião vai oferecer para a gente, quando ela é bem vivenciada, é bom que se diga isso, né? Ela oferece um contraponto a essa sociedade de consumo, essa sociedade que preconiza a ideia de que a felicidade só vai vir com padrões de consumo, ou seja, ela vai preconizar também ali o discurso da religiosidade, que os valores são aquilo que realmente fazem sentido na nossa existência. Carla. Ela contribuiria também para esse dar um sentido à vida, ou estabelecer um sentido para a vida, porque viver por viver sem ter dar um significado é algo que me leva, ou me levaria a dizer, não, então qualquer problema eu posso me suicidar, por exemplo. Já que não está bom, não tem sentido. Sem dúvida, a religião ela sempre dá sentido a tudo. Ela procura, cada religião procura dar uma explicação sobre a origem do humano, por que estamos aqui, para onde vamos. São respostas clássicas que as religiões, de um modo geral, respondem. E quando você vai observar isso, as pessoas que têm religiosidade, que elas vivenciam uma experiência de fé em qualquer campo que seja, elas têm mais saúde, relacionamentos mais longevos, porque como elas estão pautadas numa vida que não se resume a esta, mas numa construção desta para uma outra, elas têm preocupação sobre o desenrolar da vida no depois. Cada um vai definir isso depois, mas há uma preocupação em que a forma como eu conduzo o meu presente vai repercutir num futuro que está além dessa minha presença física. E isso dá um norte, dá um sentido e diminui essa liquidez que essa modernidade, que pode se apresentar desprovida de valor para alguns, deixa a pessoa sem norte. E em que medida ela vem, só um minutinho, mano, em que medida ela vem conseguir neutralizar essa banalização do mal que a gente também vem vivenciando, ao mesmo tempo que essa banalização tem uma relação com a indiferença com a dor do outro. Ao ponto de, por exemplo, eu posso estar num espaço turístico, ter um cadáver do meu lado e eu ir fazer minha selfie, porque aquilo não me atinge, aquilo não me sensibiliza em nada. Então, essa dor do outro não me afeta. Quanto que a religião pode me educar nesse sentido? Aí a gente vai mexer com a ideia daquilo que a gente está falando do maniqueísmo. Quando eu estou dentro de um sistema de crenças que consegue respeitar a crença do outro, ela vai me ajudar. Porque, embora eu discorde da sua forma de ver o mundo do ponto de vista da sua fé, mas eu respeito que você tem uma fé e tem valor. Mas quando eu faço parte de um espectro de religião que diz que somente eu tenho a verdade, e por isso eu tenho o direito até de lhe matar, ou lhe desrespeitar, de lhe humilhar, de criticar, a religião, ao invés de me ajudar em dar um sentido, de ter uma vida em que eu possa respeitar esse convívio, ela vai, muito pelo contrário, reforçar com um fundamentalismo. Então, isso é preocupante. Coisa que a gente vê em nível mundial, né? Nível mundial, inclusive também no Brasil hoje em dia. Agora, ao mesmo tempo, na medida em que ela oferece valores, a gente poderia dizer o seguinte, que cada época da humanidade, ela guarda uma virtude para desenvolver, né, e um defeito que ela tem que desconstruir. Nós poderíamos dizer que a virtude da nossa sociedade atual é o nosso desenvolvimento intelectual, mas a nossa deficiência é a indiferença moral. E sem sombra de dúvidas, nesse momento da indiferença moral, que nos dá uma cegueira à dor do outro, eu vejo muito, por exemplo, a gente viu aquele horror de gente morrendo indo para a Europa. Sim. Foi preciso que uma criança, com toda a fragilidade do infantil, ficasse com o corpo estendido na praia para finalmente a gente pensar, se fosse meu filho, e finalmente entender que as pessoas estavam morrendo e sentir a dor. Aquela imagem, que vai ficar na história da humanidade, ela marca que a gente cria uma identidade, uma empatia a partir da morte de uma criança. Porque enquanto ninguém via, estão morrendo lá, tem uma bala perdida no rio, o que é que eu tenho a ver com isso? Até que quando alguém que faz referência ao nosso universo interno, aí eu começo a ter uma reciprocidade. A gente precisa sair dessa indiferença, sem sombra de dúvidas. É justamente nessa perspectiva que eu quero me colocar, sem chegar ao radicalismo de um Estado Islâmico, por exemplo, mas pessoas que integram determinadas denominações religiosas que não conseguem discordar sem desrespeitar, divergir sem odiar, sem destruir. Por quê? A minha opinião precisa ser a correta, eu preciso estar sempre com a razão. Porque as pessoas chegam a pensar nesse ponto. É uma coisa que chama muita minha atenção muito, e eu comecei a estudar sobre isso, do ponto de vista das ciências neurológicas, psicológicas. Tem um estudo muito sério, inclusive hoje em dia, com relação ao lóbulo frontal, córtex cerebral e fundamentalismo religioso, que não é a única explicação, nós temos um conjunto de variáveis, mas existe algum consenso já entre os pesquisadores da área. Por exemplo, quanto mais intelectualmente frágil e quanto mais aquela religião é desprovida de sentido, mais eu preciso atacar o outro.
Então, digamos assim, vou dar um exemplo com relação a uma fase da vida, que seria a adolescência, em que para afirmar a minha identidade, eu preciso negar a sua. Por exemplo, aquele indivíduo que gosta de esportes radicais, ele critica o que gosta de jogar videogame. O que gosta de música sertaneja, critica o que gosta de funk. Porque parte da minha identidade, ela está na negação da sua. Eu afirmo a minha identidade negando a sua. Mas isso que a gente mostra é um momento de fragilidade psicológica de uma formação, de um indivíduo em formação. Quando o indivíduo amadurece, ele afirma a identidade sem que ele tenha que negar a outra. Então, todo sistema de crença que para se estabelecer tenha que negar o outro é desprovido de fundamento. E ele está muito mais pautado não em levar os valores morais que ele diz ter, mas em atacar a moral do outro, que na verdade mostra a moral que ele não tem. Professor Luciano. Rosandro, ainda nesse raciocínio de Mônica, e no que você estava falando da questão da autocobrança, enfim, a gente nota também que algumas pessoas desenvolvem uma autoexigência muito grande, um perfeccionismo muito grande. E esse perfeccionismo, muitas vezes ele é incapacitante, ele impede que a pessoa dê passos, né? Que a pessoa atue. Existe alguma forma de se combater isso, de se identificar a tempo e comece, sei lá, a tentar modular o que é normal, até que ponto é normal esse perfeccionismo, até que ponto não é? Porque aparentemente também a sensação que dá em algumas religiões é que ele parte do pressuposto de que a dele é perfeita. Logo, eu começo a me cobrar mais do que o necessário e a cobrar o que eu cobro em mim no outro também. A gente pode usar isso tanto do ponto de vista da religiosidade de uma forma específica, que é o que a gente tem pautado aqui até agora, mas também do ponto de vista das emoções humanas, de um modo geral. Nós temos que ter a coragem de ser imperfeitos. Na verdade, imagina, você faz parte de um sistema de crenças que diz o seguinte: só tem um ser perfeito, que seria Deus. Cada um vai dar um nome a esse Deus. Mas, ao mesmo tempo, você é cobrado de uma perfeição que é incapaz de atingir. Então, parece incoerente. Eu sei que só perfeito é esse Deus que eu sigo, eu sou perfectível, mas eu não sou perfeito, mas eu quero ser perfeito como ele. Isso passa por um sentimento de arrogância profunda. O que é que eu vou fazer porque eu não consigo atingir? Eu vou criar algum sistema de perfeição de comportamento, de dogmas, e vou dizer quem segue ou quem se veste assim, ou quem usa o cabelo assim, ou quem usa uma roupa assim, ele é perfeito. Quem não faz assim não é e pode até ser morto. Então, isso é do ponto de vista da fé, que seria preocupante. Do ponto de vista da nossa vida cotidiana, existe uma sociedade que valoriza o perfeccionismo porque significa sucesso. Pessoas que são perfeccionistas estudam mais, conseguem mais resultado financeiro, e isso é estimulado porque quem consegue mais resultado financeiro consegue mais o quê? Consumir mais. Então, no fim, o sistema fica muito feliz porque você é um perfeccionista que ganha bem e que compra, porque você vai comprar, né? De alguma forma você vai dar cabo àquilo que você ganhou. Então, há um estímulo ao perfeccionismo, de modo que parece ser virtude, quando, na verdade, ele, em exagero, termina sendo um problema, porque o indivíduo fica preso a rituais, termina desenvolvendo um toque, porque ela tem que estar sob controle, estressa profundamente, porque ela quer controlar todo o tempo, quer controlar as pessoas, quer controlar a sua vida. Ela não admite que ela é falha, que ela é frágil. E, ironicamente, as pesquisas na área do comportamento humano hoje, tem a terapeuta americana Renée Ziegler, que ela escreveu um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, que é um best-seller mundial, ela é uma palestrante renomada, em que ela vai dizer o seguinte, que as pesquisas mostram que admitir fragilidade gera saúde mental. Porque significa dizer que eu estou admitindo que eu sou limitado e que isso não me torna menor nem infeliz. Apenas é uma constatação do óbvio. A gente sempre diz que errar é humano, mas parece que é uma frase que a gente usa para os outros, mas não quer para a gente. E quando a gente erra, a gente se acusa e aí entra, a gente entra no processo de não se perdoar. Então, na verdade, nós temos que ter esse desenvolvimento da capacidade de perceber nossos limites, não para ficar satisfeitos e achar que não devemos avançar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que por mais que a gente avance, a gente não vai conseguir ser bom em tudo. E é importante ter isso como perspectiva, porque muitas pessoas são infelizes porque desenvolvem um sentimento destrutivo, comparação, que as redes sociais explodem e eclodem, né, Carla? Eu queria tocar agora. Isso. Você já vinha chegando até lá, mas o quanto que essas redes sociais têm provocado em algumas pessoas que não conseguem lidar com o que aparece da vida do outro, do sucesso, porque aí a vitrine é aonde eu cheguei, não o caminho que eu percorri. Exatamente. Para me expor naquele momento. São as minhas férias e não ao longo do tempo que eu trabalhei para conseguir tirar as férias. Então, o quanto isso pode incomodar esse outro e
E gerar essa comparação. Gerar a comparação e gerar um mal-estar até. Por que que eu não consegui, né? Por que que eu não consigo botar as fotos das férias e não consigo ter aquela vida maravilhosa que o outro está expondo? Engraçado, o mundo da tecnologia, ele gera revoluções tão rápidas que a gente mal tem tempo de estudar a respeito. Mas, como as redes sociais é um fenômeno recente, tem muitos estudos que já foram feitos. E o ano passado, a Universidade Alemã publicou um artigo, um estudo muito bem acabado, bem construído estatisticamente a respeito das redes sociais, e mostrou o seguinte: 87% das pessoas que estão na rede social, a sua rede social, lhe invejam. Certo? Por que isso acontece? Porque, veja só, antigamente as pessoas iriam saber do meu padrão de vida se elas tivessem acesso a uma intimidade comigo. Elas fossem na minha casa, pudessem ir comigo num restaurante, para as férias comigo, elas iam saber o quanto eu posso, até onde eu posso ir. Hoje em dia, as pessoas que estão na minha rede social, diversas classes sociais ou de diversos níveis de conhecimento, se eu postar uma foto em Nova York, eu vou estar mostrando a todo mundo que eu posso estar lá. E todo mundo que não pode estar lá vai se sentir magoado. Na verdade, às vezes a gente tem... Isso aí é uma forma de você ter uma ética na conduta da rede social. Eu tenho muita gente, então, será que aquela foto, o que ela vai provocar no outro? É o não à ostentação. A não ostentação, exatamente. A gente tem o fã com ostentação que prega exatamente o contrário, né? Mas o que a gente observa é o seguinte: essa ostentação, ela provoca também uma disfarçatez. Eu vou citar um exemplo que eu gosto de citar em palestras, porque é muito clássico sobre isso, sabe, Carla? Eu estava em casa e, de repente, cheguei lá e um amigo coloca uma foto. Estou aqui na minha nova casa, no condomínio tal, com minha esposa numa noite muito romântica, tomando um vinho chileno, vendo a lua, na noite fria de Campina Grande. E aí, ele postou aquilo na rede social, as pessoas deram um print naquela tela e começaram a mandar para o WhatsApp comentários. Olha que coisa ridícula. Eu, como era amigo dele, eu mandei inbox, por caridade a ele, não botei um comentário embaixo. Eu disse: você não sabe como você está sendo ridículo com essa sua postagem, porque se você tivesse numa noite romântica, sua mão estava em qualquer lugar, menos no smartphone. Então, significa dizer que eu estou imaginando a cena: você está de um lado, sua esposa do outro, cada um com o smartphone, mostrando para os outros a felicidade que vocês não estão sentindo. Porque se estivessem realmente curtindo a casa, vocês estavam, assim, luz de vela, um com o outro, curtindo o trabalho que vocês tiveram para chegar lá. Mas a felicidade de vocês, ou como diz Lacan, o gozo de vocês, é em provocar a angústia do outro que não realizou aquilo. Isso é doente, no final das contas. Cruel, né? Cruel. Ainda em relação às redes sociais, eu queria aproveitar e refletir um pouco sobre uma questão que também é bastante comum: as pessoas utilizarem o espaço das redes sociais para opinar. Todo mundo tem que ter uma opinião. E agora todo mundo é corajoso também. Pois é. E aí, isso me faz lembrar a Glória Pires. E não, eu não tenho opinião sobre esse filme. É lógico que ela estava num espaço que, né, toda ressalva para o que ela estava fazendo ali. Mas isso virou meme, virou uma curtição em relação... Eu não tenho uma opinião. E a obrigatoriedade que é você ocupar um espaço público, virtual e público, mas de ter uma opinião. Ou você tem opinião, ou então você vai ser excluído desse processo. O que a gente tem visto por causa disso é pessoas beirando o ridículo, né? Opinando sem o mínimo de conhecimento a respeito de temas que elas não sabem nada a respeito, apenas para se estar presente. Diga assim: eu estou presente, eu vou opinar. E como a opinião ela é muito superficial, porque os textos são curtos, você nunca aprofunda a discussão, fica apenas estereotipando discussões e reforçando preconceitos, que é uma coisa que a gente vê. Inclusive, a gente, por exemplo, a gente vê nos grupos de família do WhatsApp, né? O que é que acontece? Fulano com raiva sai, depois fulano entra e brinca, e a confusão, e agora tá aí monta postagem, eu não quero mais fazer parte desse grupo, onde dizer... Por quê? Porque ninguém aprofunda nada. Você chega em casa à noite e tem 900 comentários. Quem ainda não vai pegar e começar na timeline lá para ver o que é que estavam comentando. Então, é de uma superficialidade, uma característica hoje. Inclusive, teve uma reitora da Universidade de Stanford publicou que hoje a Stanford passou Harvard como a mais importante do mundo. Ela publicou um artigo dizendo que os alunos dela, Estados Unidos em Stanford, o que a gente estava falando sobre porque lá é tão parecido, né, a questão da política americana, ela dizendo que ela tinha um texto clássico de filosofia que ela passava para os alunos há uns 30 anos, como é um texto clássico, é sempre o mesmo, e que nenhum tinha dificuldade de interpretar, e que de 5 anos para cá eles nem conseguem ler, primeiro dizem que é grande, e que não conseguem compreender. Em Stanford. Eu peguei uma amiga minha, daqui de Campina Grande, também uma pós-doutora em linguística, e perguntei
Se ela estava passando pela mesma coisa, ela disse que sim, que passava. Por quê? Porque há um empobrecimento tão grande das postagens, seja no WhatsApp, seja no Instagram e Facebook, que as pessoas vão empobrecendo o discurso. Vocês são jornalistas, sabem que hoje em dia a gente tem que aquelas colunas em textos curtos, porque se você botar uma reportagem muito longa, a pessoa não quer ler. Eu não sei se isso tem a ver, se já seria um reflexo disso, mas a gente hoje, acho que é claro isso, não precisa de uma pesquisa, sente muito a ausência de novas lideranças, de surgimento de novas lideranças, de pessoas com capacidade de liderar. Que você também é difícil de você liderar se você não tem uma formação, se você não tem capacidade de discussão, de se aprofundar. Isso você já teria alguma relação? Eu acho que, como você diz, a gente tem que fazer estudos, mas a gente pode já que a gente está vamos opinar, né? A gente pode, baseado no que a gente tem visualizado, me emitir alguma opinião. Obviamente que se eu tenho um empobrecimento de conhecimento, eu deixo de ter uma das virtudes essenciais da liderança, como você muito bem colocou, que é capacidade de discernir e de aglutinar. O que é que um líder faz? Ele tem uma visão estratégica, porque ele tem conhecimento, ele vê o movimento do grupo, ele vê tendências e ele direciona. Mas se eu não tenho conhecimento, se eu tenho pouca leitura, se eu tenho preguiça de conhecer, hoje em dia você pode até ver, tem coisas prontas, tem até o audiobook, se você tiver com preguiça de ler. Mas as pessoas vivem uma vida de tanta superficialidade que elas empobrecem profundamente o cognitivo delas, né? Então, obviamente, que isso vai repercutir na capacidade, por exemplo, a gente vê hoje no Brasil um vácuo de lideranças políticas. Isso. Né? Para ficar num exemplo muito claro nosso, né, Chita? Exatamente porque a gente tem visto assim, uma formação muito superficial, e a gente, na verdade, tem que repensar isso. Claro, como eu disse no passado aqui no programa, a geração atual vai dar uma resposta? Vai, mas a gente também não pode negar que existem certos problemas que ela tem tido que ela vai ter que repensar, entre elas essa, que é aprofundar e entender que uma coisa não mudou. Ninguém faz download de conhecimento. Sandro, o tempo do autoencontro, pegando mais a carona no outro livro, né? Que tempo é esse? Isso é uma resposta também àquela questão que o professor Luciano levantava em relação à questão do perfeccionista e tal. É a necessidade de interioridade. As pessoas vivem tanto para o exterior que elas se desencontram de si mesmas. É importante que a gente entenda que há momentos em que a vida nos coloca no deserto. E o deserto tem uma função psicológica. É de me repensar. Por que eu fui para o deserto? Alguma coisa deu errada. Aí eu estou só, o relacionamento acabou, eu perdi o emprego, não passei no concurso. E essas sensações, elas me arrojam numa condição psicológica de deserto. E eu preciso ir para o deserto. Eu não posso ir para a balada depois que eu perdi alguém. Eu preciso entender por que eu perdi, onde foi que eu errei, o que eu me submeti. Então, esse tempo de encontrar a si mesmo novamente, para se reconfigurar, repensar, e ao invés de se culpar, modificar o comportamento, ele é essencial. Mas hoje há uma pregação tão grande, as pessoas acabam um relacionamento afetivo e os amigos, não, você tem que ir para a balada, tem que procurar uma pessoa. Mal você revisou o que deu errado, você entra num novo relacionamento e porque você não fez uma reflexão mínima, acontece tudo de novo. Então, esses encontros... Nem você vai ser feliz e vai errar de novo. Errar de novo. No efeito dominó. Trazendo outro aspecto do comportamento humano, e pegando esse gancho de Carla Borba das redes sociais, eu lembro aqui do caso Fabíola, né, que nacionalmente foi bastante divulgado, porque foi para as redes sociais, virou assunto nacional, onde o esposo flagrou a esposa com um amigo, num ato de traição conjugal, o outro amigo incentivando a violência, a esposa foi agredida, e o Brasil, assim, entre aspas, aquele pessoal da rede social ali muito atuante, opinou profundamente sobre a situação desse casal. Profundamente. E opinou é caridade. Se meteu, enfim. E depois veio a notícia de que o esposo tinha perdoado e as pessoas foram também emitir... Outro aspecto, então, fofoca e traição, no caso, eu quero colocar, porque o que leva, então, ao ser humano, mesmo tendo feito a opção por um parceiro conjugal, trair e, nesse caso, expor a família, expor a esposa e o Brasil se interessar por isso, entre aspas, né? Ser algo de conhecimento nacional. Na verdade, a traição é uma característica humana que tem muito a ver com uma certa invigilância moral. A família, naturalmente, tem uma tendência à monogamia. E existem aí correntes que vão dizer que não, que o ser humano é poligâmico por natureza. A minha opinião pessoal é que não. É que, na verdade, eu percebo, por exemplo, um consultório. Minha realidade é o quê? O que eu vi, estudei, o que eu atendo. Todos os casamentos em que se deu espaço para traição entraram em processo de destruição. Ou aquele, vamos abrir o casamento, aquela ideia, né? Você pode ter uma...
destrói-se. Imediatamente, não dá 6 meses, ele se destrói. Então, na verdade, existem alguns compromissos mínimos para o desafio de uma família. Entre eles é a fidelidade. Agora, existe um estímulo à traição. Existe uma sensualização social. As músicas pregam eu não diria nem sensualização, mas uma pornografização dos relacionamentos das pessoas. E há a ideia de que é tudo permitido, entrando muito no que Carla falou antes sobre a ideia da religião pautar o que é certo e o que é errado. Hoje está faltando muito isso. Gente, o que é errado é errado. E o que é certo é certo. Não vamos relativizar para se desculpar, não. Se você quer ser sacana, seja, mas tenha a dignidade de assumir que é. Porque o que é certo e o que é errado. Seja no relacionamento afetivo, seja na educação de filhos, seja na conduta profissional da ética cotidiana que a gente falava no começo do programa. Então, esse seria um dos motivos. O que me chamou a atenção, especialmente no caso de Fabiola, foi o seguinte. Eu recebi o vídeo, eu nem sabia o que era. Eu fui ver, eu fiquei muito triste, eu fiquei constrangido. Porque eu imaginei o seguinte, se esse homem tem filho, ele destruiu a vida desse filho, porque aonde essa família for, vão dizer, você é filho daquilo. Fabiola então, da manicure. Na tentativa de destruir essa mulher, que o ódio momentâneo dele não fez refletir sobre as consequências, mas não me chamou a atenção, não foi eles. Porque eles estavam envolvidos com a dor. Tanto ela como ele. E eu aqui não vou discutir se ela estava certa. Eu estou dizendo o seguinte, eles estavam envolvidos com a dor. Um de estar sendo flagrada e está traindo, e o outro de estar sendo traído. Eles estavam tão envolvidos com a dor que eles não pensaram, sobretudo ele, não pensou nas consequências. Me chamou a atenção foi o comportamento de quem postou, de quem replicou. Registrou, o amigo, no caso. Não foi de quem filmou, é de quem recebeu e ficou mandando para todo mundo. Porque é o seguinte, a maior parte das pessoas que me mandaram eram cristãos de todas as religiões. E aí, toda vez que mandaram para mim, inclusive teve um grupo familiar que ficou com raiva de mim, porque eu disse, engraçado, nós fizemos igual aquela cena da mulher adúltera, pegando nossas pedras virtuais e jogamos na mulher. Todo mundo diz que aquela é uma cena clássica em que eu não posso julgar o outro, mas o que a gente fez, pegamos, nossa pedra agora é virtual, é WhatsApp, né? Então, mas eu joguei. Mas eu vou lá no meu tempo no final de semana, é a questão da disfarçatez da incongruência, para dizer que eu amo a Deus e que eu sou um cristão bom. Mas ali, na hora do testemunho, cadê? Eu joguei minha pedra. Esse apedrejamento, Rossandra, a gente, dentro desse caso, a gente vai relacionar a maledicência, que é um comportamento nosso para além das redes sociais, ele se reproduz lá. Então, a gente ainda tem, é uma característica ainda do ser humano esse falar mal do outro, né? E ter um prazer, inclusive, nisso. Né? Esperar acontecer a desgraça alheia para reproduzir, mandar pelo WhatsApp. É como se eu quisesse reproduzir, é como se eu quisesse, Rossandro, aquilo que você falou antes, firmar uma característica minha negando a do outro. Exato, essa infantilidade que Rossandro se referia ainda do comportamento adolescente. Eu preciso me firmar, mas para isso eu tenho que apontar o defeito do outro. Eu só vou aparecer se ele ficar na sombra. Agora, geralmente, eu percebo muito, quem mais ataca essas pessoas são pessoas que têm vida muito infeliz. Então é como se fosse uma compensação. Falar dos outros, geralmente quem fala muito dos outros é porque tem uma vida tão medíocre que tenta tamponar a dor de ser quem é, tentando denegrir o outro. Geralmente pessoas que vivem bem, que lutam, que batalham, que são pessoas que fizeram um processo, um projeto de vida e apostam nisso, elas não têm tempo, sabe, Carla? Então, assim, quanto mais a vida da pessoa é medíocre, mais ela quer projetar essa mediocridade na dor do outro, e com prazer. E ter prazer é tipo assim, o pacto da mediocridade. Se encontre comigo aqui no lixo em que eu me encontro. Eu digo essas coisas fortes para chocar mesmo. Porque eu acho que a gente precisa entender que falar do outro, eu sempre falo em palestras, eu sempre falo de fofoca e falar do outro, na psicologia, a gente estuda muito mais como maturidade ou imaturidade do que como pecado, não pecado, ou deficiência moral ou não. Quando eu digo que é imaturidade, é o seguinte, eu digo o seguinte, se você fala é porque você está num momento de imaturidade. Se você registra em você que você também tem o comportamento, se responsabiliza, cresce, muda e avança, você entende que todo mundo pode fazer aquilo. Dadas as circunstâncias, você poderia ser a Fabiola ou ser o marido dela. Então, por que julgar? Então, em vez de você perder esse tempo com a vida de pessoas sobre as quais você não tem um mínimo de ingerência, ganhe sobre a única vida que você pode mudar, que é a sua. Só que como exige esforço, é preferível ficar na mesma mediocridade, lá aquele sofazinho, passando o WhatsApp, criticando a vida do outro, já que a minha vida não é feliz. Ainda bem que eu, pelo menos, não tenho muito tempo para ficar com a vida dos outros, porque realmente é triste, viu? Porque a gente está nessa reta final. Professor Luciano, tem alguma pergunta ainda para fazer aí? Só uma pergunta que é o seguinte.
Diante de tudo que tem acontecido, até da nossa própria conversa de hoje, a gente nota que essa modernidade toda, ela traz muita angústia e muita crise. Claro que de toda crise geralmente se sai oportunidades. E grande parte das coisas que também foram colocadas, às vezes dependem nas pessoas de uma intervenção de um profissional de psicologia. E aí, Rossandro, como é que você se sente? Vamos trazer mais para próximo da gente. Como é que você sente hoje a sociedade campinense em relação àquele velho preconceito de procurar o terapeuta para resolver ou para, enfim, tentar se encontrar em relação a alguns aspectos? Você acha que existe hoje uma maior abertura ou a gente ainda está naquele preconceito antigo ainda em relação a isso? Eu acho que você mudou muito. Mudou muito porque, inclusive, hoje em dia, primeiro a ideia de que todo mundo precisa de terapia é falsa. Muita gente é capaz de, com seus próprios recursos, conseguir, enxergando, se analisando, conseguir melhorar a sua própria vida. Há pessoas que vão precisar da ajuda. Mas hoje em dia, realmente, existe um discurso muito diferente. Eu digo que quando eu comecei a atender antigamente, que os médicos, quando encaminhavam um paciente para mim, encaminhavam da seguinte forma: eu vim aqui porque o doutor fulano disse que eu não tinha nada. E aí eu pensei, então o terapeuta é o profissional que cuida do nada. Quando você não tem nada, você procura o terapeuta. Então, e entrar em crise. Mas eu achei legal porque já estavam encaminhando, você não tem nada, procura um psicólogo, já era um avanço. Hoje em dia não, é uma parceria muito grande entre os médicos e os terapeutas. Eles mandam o paciente, querem feedback. Olha, eu fiz análises clínicas, os exames, os apontadores biológicos não deram nada, mas ele manifesta tal coisa, eu acredito que é um fenômeno psicossomático, conto com sua colaboração, queria um feedback seu, então há um avanço. De modo que há uma tendência natural da sociedade a cada vez mais ter menos preconceito com a possibilidade de que alguém de fora, com um arcabouço acadêmico e científico, um olhar diferente, possa ajudar você, no momento de crise, a sair ou encontrar soluções que vão estar em você mesmo a partir dessa escuta e desse diálogo que vai se estabelecer. Então houve sim uma mudança significativa que eu acho que vai continuar acontecendo. Isso. Bem, eu sei que Mônica e Carla... Eu tenho. Tem muito. Eu só pelo. Então vamos fazer o seguinte, se tem, vocês escolham uma e eu pedi a Rossandro para ser bem breve, né? Resposta para a gente tentar... Eu escolho uma, eu quero alternativa para falar tanto de crise, eu quero falar sobre esperança. Eu acho importante a gente... Com certeza. Não sair daqui, não deixar que você saia daqui sem falar sobre esperança. Não dá para a gente ficar nesse discurso de pessimista o tempo todo e deixando o ânimo de lado, né, para baixo. Eu acho que o que a gente fez aqui, a gente estava fazendo um diagnóstico e, ao mesmo tempo, dizendo que cada geração encontra a sua solução. Existe um grande pesquisador chamado Steven Pinker, que é um psicólogo canadense, que publicou um livro com mais de 1.200 páginas e que ele fez o seguinte: ele acionou uma rede de pesquisadores mundiais e fez a seguinte pergunta: na sua opinião, baseado no que você tem visto em pesquisas, o mundo está melhorando ou não? Resultado da pesquisa: 10 anos, eles pegaram 10 mil anos de história humana e constataram, incrivelmente, o mundo só melhora. Agora, qual é a grande questão? Há uma ênfase no mal. Primeiro, porque o mal dá ibope. É muito mais fácil você ver um programa jornalístico de manhã dizendo que fulano matou cicrano do que um grupo religioso foi num orfanato ajudar uma criança. Então, há isso. Há também um discurso da academia que não quer admitir que a sociedade ocidental, democrática e cristã construiu algo bom. Tudo não presta. O sistema não presta, a religião é o golpe das massas. Então é um discurso muito contra. Ao invés de a gente analisar que o mundo se choca porque uma criança fica na praia e até a ONU entra na discussão, lembrar que no passado eram cruzadas em que as pessoas se matavam e destruíam e que as crianças são colocadas como armadilhas para morrer. A gente tem que observar que hoje em dia as pessoas morrem mais velhas e por isso elas têm Alzheimer. Se você não quiser ter Alzheimer, é simples, coma muito ovo, coma muito bacon, que com 50 anos você morre e não vai ter Alzheimer. Por que as pessoas estão tendo Alzheimer? Porque as pessoas estão vivendo mais. Então é muito mais fácil ter um discurso para o caos e você jamais vai ver um movimento social. Estamos na rua para dizer que o mundo melhora. Embora a gente observe isso. É só você constatar, por exemplo, o espaço do feminino antes e hoje, o espaço da criança antes e hoje. Eu lembro na minha infância aqui em Campinas que houve um evento de um colega meu do colégio que a irmã foi traquina, o pai pegou, abriu a panela de pressão e colocou o rosto dentro. E a menina perdeu o rosto. O que aconteceu com ele? Nada. Não havia conselho tutelar, não existia delegacia da mulher, a sociedade avança. Em meio a todas essas crises, nós damos respostas porque nós somos dotados de inteligência. É preciso realmente entender que a gente está construindo e forjando o novo, e o novo é sempre melhor.
Mônica, você vai ficar sem tempo para a sua pergunta. Ok. Na verdade, é o seguinte, o ideal é que a gente fizesse uma série de programas. Se fosse o programa, parte 1, seria o ideal, né? Porque seria um prazer. Esse é o assunto que a gente não tem fim, né? Certamente, eu mesmo estou com estou me coçando aqui, um monte de coisa para colocar, mas infelizmente o tempo acabou, né? Eu só gostaria, no final, Rossandro, de saber quantas palestras você está fazendo em média? Rapaz, eu tenho feito hoje em dia uma média de umas 10 a 15 palestras por mês. Brasil, fora do Brasil, viajando. Fora do Brasil também, Brasil, Estados Unidos e Europa, Esse ano eu tenho nos Estados Unidos umas 25 palestras já, esse ano. Que é uma forma de você levar, inclusive, esse discurso de esperança para as pessoas. Eu acho importante isso. Muito bem. Então tá bom. Carla, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada e obrigada, Rossandro. Obrigado, foi um Carla. prazer. Mônica. Disponho que fique registrada a minha resiliência aqui, de não poder. Muito obrigado. Obrigada, telespectador, Rossandro e colegas da bancada. Professor Luciano, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Tá, obrigado a vocês pela oportunidade e um prazer estar com vocês todos e com o Rossandro também, bebendo um pouco dessa sabedoria dele. Obrigado, Luciano, prazer todo meu. Rossandro Klingen, ele que é psicólogo, né? Como você viu aí, é um palestrante renomado hoje, inclusive internacionalmente, e escritor. Hoje conosco no Centro do Debate, o tempo 1 hora e estourou hoje um pouco, muito pouco, para que a gente pudesse discutir um assunto, né? Quer dizer, tanta coisa que a gente tem para discutir com o Rossandro aqui. Muito obrigado, Rossandro. Eu que agradeço, Geta. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Bem, e a você que está em casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo Ideia Livre.